Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alan Diniz, seja bem-vindo ao História com Esclerose. E hoje eu vou abordar um assunto um pouco diferente dos assuntos já abordados aqui nesse canal. Eu vou falar um pouco sobre a minha história com a esclerose, que é o nome desse canal, né? História com Esclerose. E tudo começou, acredito eu, quando eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos. Que foi quando, um dia, eu simplesmente parei de andar. E a minha família me levou em diversos médicos, a gente foi em outras cidades para saber o que estava acontecendo comigo, né? Por que eu não estava andando. E ninguém nunca soube o que foi que aconteceu, né? E eu lembro que a gente foi até alguns centros espíritas, igrejas, e depois disso eu fui curado, né? Então, tipo, a minha família acreditou que alguém tinha feito alguma magia negra pra mim e tal, algo assim nesse sentido, né? E que não era uma doença, né? Mas eu acredito que ali já havia sido o meu primeiro surto da esclerose múltipla, né? E o que é a esclerose múltipla, né? Muitas pessoas me perguntam o que é isso. A esclerose múltipla é quando o seu sistema imunológico ele ataca a bainha de mielina, né? E o que seria a bainha de mielina? Você está vendo esse fio aqui? Esse fio aqui ele tem essa camada, ó. Essa camada que reveste ele. A bainha de mielina, ela é essa camada, só que dos nossos neurônios, né? É o fio condutor que carrega a eletricidade, que dá os impulsos no nosso cérebro, né? E quando o nosso sistema imunológico ataca essa bainha de mielina, esses sinais não chegam ou chegam um pouco deturpados. E é o que acontece quando a gente tem um surto da esclerose múltipla, que é quando o sistema imunológico ele atinge ali a bainha de mielina e acaba danificando ela. É como se o fio tivesse descascado. Pode mandar informação normal, ou pode não mandar nenhuma informação, ou ficar ali com mau contato. E é isso que acontece no meu cérebro, no cérebro de qualquer pessoa que tem esclerose múltipla, né? Quando o sistema imunológico ataca a bainha de mielina. E como que eu descobri, né, a esclerose múltipla? Como que eu descobri que eu tinha esse diagnóstico? Isso aconteceu porque em maio eu tive uma neurite óptica, né, que é quando a visão ela fica meio embaçada, fica meio dupla, assim. É um negócio muito estranho, né? Eu vou tentar colocar algumas fotos, se tiver alguma foto vai estar por aqui, assim, mais ou menos. E eu fui enxergando dessa forma, né? Tudo estranho e tal. Fui ao oftalmologista. O oftalmologista falou que era uma enxaqueca oftálmica ou poderia ser esclerose múltipla. Mas esclerose múltipla não era, porque esclerose múltipla era uma doença de velho e eu era muito jovem. Então fui pra casa, não tomei medicamento nenhum, não fiz nada. Passou uma semana, voltou minha visão normal. E eu nem dei relevância àquilo. Falei, o grau do meu óculos deve ter aumentado, né? E fui pra casa e tal. Aí, depois de uma semana, né, que já tinha passado esse sintoma, eu dormi e acordei com a parte direita do corpo inteira, assim, dormente, formigando, assim, bastante, muito estranho, uma dor nas costas. E eu falei, dormi de mau jeito, né, tal. E passou um dia, 2, 3 dias e aquilo não passava. Eu falei, caramba, isso daqui tá estranho. E a dor só aumentava. Eu falei, cara, eu vou ir no médico pra ver isso. Aí eu fui no ortopedista. E eles falaram que eram diversas coisas, né? Hernia de disco, nervo ciático e tal. E eu ia e voltava sempre com a dor. Até que um dia eu levantei da cama e eu caí no chão, assim como a chuva cai do céu. Eu não conseguia mais ficar em pé. E eu fui de novo ao ortopedista para saber o que era, porque até então eu estava achando que era uma hernia de disco, né? E estava tratando como uma hernia de disco. Aí o Dr. Moacir, especialista em coluna, que foi o médico que descobriu que eu tinha esclerose múltipla, ele falou pra mim assim, Alan, o que está acontecendo com você? Porque o seu quadro não se encaixa numa hernia de disco. Aconteceu mais alguma coisa? Aí eu contei essa questão da visão. Aí na hora ele linkou tudo. Aí mandou fazer um monte de exames e tal, e pediu minha internação. E naquela hora eu até estranhei, achei estranho, falei, mas tá bom, né, vou me internar. Por causa de uma hernia de disco. Eu saí rindo, né? E eu lembro que eu entrei no carro, acendi um cigarro, fumei.
e eu fumava bastante antes do diagnóstico. Eu fumava 2 maços de Marlboro por dia. Isso pode ter sido até um catalisador para o aparecimento assim dos surtos, né, da esclerose das caras dela. E beleza, aconteceu isso, tudo, fiz as ressonâncias e tal, e saiu o laudo na mesma hora, né, porque ele tinha colocado que era algo urgente. Então eu lendo os laudos lá, vendo lesões no cérebro, lesão na medula, eu falei, caramba, cara, isso daí tá meio estranho. Será que eu tenho câncer? E eu falei, não vou falar nada pra minha mãe. E minha mãe vendo o outro relatório que também falava as mesmas coisas. E um enganando o outro ali, né? E eu ali achando que eu tava com câncer já. Porque minha avó, em 2020, ela teve câncer. Câncer de intestino. Então eu falei, pô, tô com um câncer no cérebro. Aí beleza. Chego no hospital. A neurologista de plantão observa ali as ressonâncias, os laudos, e ela fecha o diagnóstico, que é a esclerose múltipla, né? Ela viu lá as lesões e tal, e falou pra mim, olha, Alan, a gente está de frente com uma doença chamada esclerose múltipla, ela não tem cura, e a gente vai começar a tratar de você agora. Então pode ficar tranquilo, você vai ir pra UTI, e vai ficar tudo bem. Só que assim, a última vez que a gente escutou algo parecido, foi quando a minha avó estava com câncer terminal. Então, na minha mente, eu falei, eu morri. Eu tô morrendo. Já comecei a me despedir da minha namorada, dos meus familiares. Hoje eu acho engraçado isso, né? Mas na época foi aterrorizante pra mim. Né? E eu achando que eu ia morrer, minha mãe aos prantos, eu aos prantos, né? Aí beleza. Vou pra UTI, colocam uma sonda em mim. E eu tipo, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo, né? A gente não aceita, né? A gente não entende. Até que chegou o neurologista, que foi meu neurologista por um tempo, né? O Dr. Alexandre. E ele disse pra mim que era pra eu sair dali, porque não havia necessidade de eu ficar ali na UTI, né? Então ele me tirou de lá, nossa, foi um alívio muito grande, ele me explicou que era esclerose múltipla, né? Porque como foi nesse período de pandemia, né, foi em junho de 2021, a pandemia estava meio forte ainda, né? Então tinha muitos casos lá no hospital e eles estavam priorizando essas pessoas. Então os médicos falavam uma coisa, é isso, e bola que segue, vida que segue, vamos, né? O hospital estava muito conturbado, assim, né? Um ambiente caótico. Mas é por causa da questão, né? Muitas pessoas foram acometidas por causa disso, enfim. Aí beleza, aconteceu isso, o doutor Alexandre me explicou certinho o que estava acontecendo, e eu fiquei aliviado, fui pro quarto, aí fiz a pulsoterapia, 5 dias, voltei a mexer minha perna esquerda, a sensibilidade do lado direito do corpo até hoje não voltou, mas a visão voltou dos 2 olhos, né, porque havia cometido o olho direito só, aí depois o olho direito ficou totalmente branco, e o esquerdo as cores ficaram totalmente estranhas e uma visão dupla, sabe? E voltou ao normal. Aí eu fui pra casa, muita coisa na minha vida mudou, alimentação principalmente, parei de ingerir bebidas alcoólicas, porque o álcool é um agente inflamatório, né? Pode piorar o caso da esclerose múltipla, enfim, o cigarro também, eu fumava muito, hoje eu não fumo, nunca mais coloquei um cigarro na minha boca, e foi engraçado, né? Porque quando eu tive o diagnóstico, no dia 10 de junho, faltava 2 dias para o meu aniversário, então tipo, foi um presente de grego mesmo, né? E a minha vida mudou completamente, né? Depois disso. Meu relacionamento também foi um pouco abalado no começo, porque minha namorada não entendia muito bem, eu não entendia também. E conforme o tempo a gente foi se acostumando com essa situação, a gente foi começando a entender, eu entendendo o lado dela, ela entendendo o meu lado. Nossa, eu chorava muito porque eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia antes. Tipo, ir num barzinho, tomar um chopp e tal, essas coisas. Dirigir, por exemplo, eu demorei 1 mês pra começar a dirigir, né? Porque eu não conseguia dirigir, não conseguia mexer meu pé. E, enfim, muita coisa. Foi um momento muito atormentador, assim, na minha vida. Um momento muito angustiante. Mas tudo passou, graças a Deus. Eu comecei a fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, porque eu tinha muita ansiedade. E descobri também que eu sou alérgico ao corticoide, né? Alérgico, né? Fico muito louco, tenho muitas reações com o uso da prednisolona. Eu acho que é esse o nome.
E eu tinha muita reação, então eu não sabia discernir pensamento de ação, sabe? Eu tinha um negócio muito estranho assim com corticoide, tem até hoje. Eu, quando tomo corticoide, eu tenho que ficar com um acompanhante do meu lado, tenho que ficar passando com um psiquiatra, com a psicóloga, porque eu começo a falar tudo que vem na minha mente. É um negócio muito bizarro. Pra você ter noção, uma vez tinha acabado de sair da internação, eu vim pra casa, né? E tinha umas roupas dobradas em cima da minha cama, eu tinha que guardar elas dentro do armário. Eu peguei elas e, tipo, com ela na mão, olhei pra impressora e a impressora tava sem papel. Na minha mente, vou colocar papel na impressora e guardar as roupas dentro do armário. Quando eu me dei conta, eu tinha colocado as roupas dentro da impressora, o papel dentro do armário e tava pegando o vento e colocando na gaveta, sabe? Uma coisa de doido, assim. E isso sem contar, às vezes, que eu cometi várias gafes, né? Falando que as pessoas eram insuportáveis, que eu não gostava de ficar do lado delas. De que, enfim, tudo que eu tava pensando eu falava pras pessoas, né? Isso é uma reação que eu tinha, uma reação muito particular. E até mesmo nesse momento do diagnóstico, foi um negócio muito interessante, que eu fiz o exame do líquor e a doutora até disse que eu fui o paciente que teve a reação mais adversa assim, que ela já viu. Eu não senti a agulha, uma agulha desse tamanho assim, que entra na coluna, né, para tirar o líquido, que fecha o diagnóstico, né. E ela colocou a agulha lá e eu conversando com ela não sentia, né? Porque eu perdi a sensibilidade aqui desse lado direito do corpo. Ela enfiou a agulha meio que do lado direito, assim. E eu não sentia, então ela foi colocando a agulha assim e eu comecei a voltar a sentir algumas partes do meu corpo. E eu comecei a falar pra ela e rindo pra caramba. E ela falou, meu Deus, que estranho, né? Tipo, nossa, nunca tinha visto essa reação, né? E, enfim, aí essa foi a primeira internação. Aí depois disso, em julho, eu já comecei o tratamento com o natalizumab. E foi uma luta a princípio, por quê? O natalizumab ele tem um problema. Que se você testa positivo para o vírus JC, você muitas das vezes tem que suspender a medicação. Por quê? O JC, quando ele está no corpo da pessoa que usa o natalizumab, ele pode trazer alguns problemas, como a leucopatia multifocal progressiva, que é a LEMP, que é uma doença fatal, né? Uma doença que não tem cura, não tem tratamento, nem nada. Eu acredito que não tenha tratamento, não sei o certo, mas é uma doença fatal. Se o JC desenvolver muito e eu chegar a desenvolver o LEMP, vai ficar muito complicada a minha vida, né? E eu lembro que eu fiz o teste do JC, o medicamento chegou na farmácia central, já tinha um medicamento, já tinha um local para fazer infusão, tudo certinho. E eu adiei, porque saiu o resultado do JC no mesmo dia que chegou a medicação. E o médico falou, você testou positivo, 2,76, mas eu recomendo que você faça o tratamento, inicie o tratamento, porque você iniciando o tratamento, a gente já consegue controlar a sua doença, porque sua doença foi muito agressiva, né? No primeiro surto eu já perdi visão, perdi o movimento dos membros inferiores, sensibilidade do lado direito do corpo, né? Deu paresia, enfim, foi agressiva demais. Então eu tinha que iniciar com um remédio muito agressivo, que é o caso do natalizumab, o Tysabri. E eu fiquei lá na cabeça ali, eu falei, caramba, cara, eu já tenho uma doença que é rara, né? Esclerose múltipla é uma doença rara. E para desenvolver outra enfermidade rara, como é o caso do, do LEMP, para mim é isso, né? Então eu fui e fiquei adiando o tratamento, até eu tomar uma consulta com o neurologista, a gente conversar, e ele falar assim, o que você quer fazer? Aí eu fui e decidi fazer o tratamento com o natalizumab, né? E eu faço até hoje. E só que nessa de eu ficar remarcando a aplicação do remédio, eu acabei tendo um surto. Eu tive um surto de neurite óptica que deixou algumas sequelas no olho direito, principalmente. Afetou só o olho direito, né, na verdade. Esse olho aqui eu não enxergo muito bem, as cores são meio estranhas e ele tem tipo que um filtro assim, sabe, meio branco. Se eu achar alguma foto que mostra mais ou menos como eu tô vendo, eu vou deixar aqui nesse vídeo para vocês verem. Mas enfim,
No meu segundo surto aconteceu isso, de eu ter essa neurite óptica. E eu tinha acabado de fazer o tratamento. Eu fiz o tratamento num dia, no outro já aconteceu isso, né? Já aconteceu o surto, tive que ser internado de novo, pus terapia e tal. Aí passou 2 meses, agora em dezembro, aconteceu de eu ter uma semana muito conturbada, né? Com vários acontecimentos. O meu TCC atrasado, relatório de estágio, tinha acabado o meu contrato de trabalho, eu fiquei desempregado, a minha cunhada faleceu, várias coisas aconteceram assim em uma semana só. Então foi uma semana muito estressante. E o psicológico do paciente com esclerose múltipla é algo assim muito, muito importante. Né? Tem que estar sempre preservado, junto com a alimentação, exercícios físicos. Mas o estresse ele pode desencadear alguns surtos ou aparecimento de sintomas já antigos, né? Sequelas elas começam a ficar mais atenuadas. E foi o que aconteceu comigo, minha mão ela travou assim, ficou assim com a mão. Não conseguia mexer, aí eu fui e fiquei internado de novo. Fiz pulsoterapia. Agora faz umas 2 semanas que eu já saí dessa pulsoterapia. Estou bem, graças a Deus. E eu fiz a ressonância, né? E o JC eu estou esperando para saber. É o meu segundo exame de JC. Mas a ressonância ela demonstrou muitos dados significativos e positivos. Né? O laudo ele demonstrou que sumiram algumas lesões, algumas lesões que tem elas estão diminuindo. Então o tratamento ele está funcionando e eu fico muito feliz com isso. E eu estou notando isso porque minha sensibilidade do lado direito está começando a voltar. A minha visão ainda que está meio tá ali, volta, não volta, volta, não volta. Mas eu acredito que vai voltar também, porque eu ainda estou em estado de, de entrar em remissão, sabe? De começar, as coisas começarem a se encaixar agora. Né? A partir agora dessa quinta infusão, o remédio começa a fazer uma alta eficácia. E bom, minha história com esclerose é basicamente isso. 3 internações em 6 meses, né? E muita coisa mudou, né? Comecei a dar valor em coisas que eu não dava valor antigamente. Né? Conheci muitas pessoas que têm essa doença, que é uma doença rara. Pouca gente sabe o que é uma esclerose múltipla, né? E as pessoas que têm, muitas pessoas não falam por medo de sei lá, serem mal vistas e tal. Porque existe um preconceito, né? O termo esclerosado remete a algo pejorativo, né? Então é muito complicado. Tem muita gente que não gosta, né, de falar sobre a esclerose múltipla. E eu uso minhas redes sociais, principalmente Instagram, para falar bastante sobre isso. Eu consegui ajudar algumas pessoas já, que colocam lá na barra de pesquisa esclerose múltipla, vem o meu perfil e depois me mandam uma mensagem e falam: cara, como que você faz isso, tal, não sei o que, como que é o tratamento? Ah, mas e se eu fizer isso? Isso daí ajuda, tal. E eu consigo dar alguns conselhos, né? Eu tenho pouco tempo de diagnóstico. Hoje, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje é dezembro de 2021 e eu tenho 6 meses de diagnóstico, né? E eu já consegui ajudar uma galera já, informando muitas pessoas, pessoas que descobriram a doença depois de verem meu perfil, verem que os sintomas que ela tem estão batendo ali com os que eu tinha, e pessoas que começaram a fazer pulsoterapia que não tinham feito, porque viram no meu perfil a importância da pulsoterapia no tratamento da esclerose múltipla durante o surto, né? Enfim, aconteceram muitas coisas legais, né, com o diagnóstico, após o diagnóstico, né? A vida ela não acabou. Então é isso que eu tento demonstrar para as pessoas, que a vida não acaba. Não é vida normal, como muitos dizem. Eu odeio essa frase, vida normal. Né? Mas é uma vida. É uma vida que tem como ser vivida. Né? Então, se você tem um diagnóstico, a sua vida não acabou. A sua vida só teve que dar uma atualizada, sabe? Então, você não pode desistir dos seus sonhos, você não pode desistir das coisas que você quer fazer da vida. E é um dia de cada vez, viva um dia de cada vez. Viva intensamente, viva aquilo que você quiser, faça o que você quiser fazer, sabe?
Não fique se prendendo muito também, não fique muito numa restrição muito forte alimentar. Você quer comer um cheeseburger? Come, cara. Come, sabe? Se diverte. A vida é assim. Tem momentos e momentos, né? Então, hoje eu estou muito mais tranquilo em relação à esclerose, mas no começo foi muito conturbado, né? Porque a gente recebe esse diagnóstico, a gente não sabe do que se trata, não conhece ninguém que tem, então a gente fica perdido, você fica cego, no escuro, no meio do nada, sem ninguém, você não tem pista de nada, você tem que se virar sozinho para sobreviver, né? É assim que você se vê quando você recebe o diagnóstico. Mas com o tempo você vai vendo que existem pessoas que também têm, pessoas que vivem vidas de qualidade, né? Tem uma qualidade de vida ali, tem filhos, pessoas que têm profissões, são formadas. Eu mesmo sou formado eu sou técnico em Química, sou formado em licenciatura plena em História, me formei com diagnóstico, né? E vou começar a fazer outra faculdade, vou começar a fazer meu mestrado também, e vivendo um dia de cada vez, tentando achar um trabalho na minha área também, né? E vamos ver como que vai ser. A gente não sabe como vai ser o nosso futuro, com ou sem diagnóstico, né? Então a gente não tem que ficar esperando muito do futuro. A gente tem que viver um dia de cada vez. Nós vivemos um dia de cada vez, só que a gente não aceita isso, né? E se você tem um diagnóstico de esclerose múltipla, eu aconselho você a fazer tratamento psicológico, né? Tratamento psiquiátrico, porque é fundamental. Fisioterapia também, fisioterapia preventiva, é fundamental. Fazer exercícios físicos, conversar com outros pacientes para dividir algumas experiências. Enfim, são coisas assim que eu acho relevantes e interessantes, né? E essa foi a minha história com a esclerose múltipla, né? E eu provavelmente vou fazer outros vídeos falando um pouco sobre alguns assuntos, né? Como paciente de esclerose múltipla. Lembrando que eu sou paciente, eu não sou médico, não sou neurologista. Então, algumas informações que eu venho a dizer podem estar erradas, né? Mas é da visão do paciente. Esses vídeos que eu estou fazendo agora, falando de esclerose, são da visão de um paciente com esclerose múltipla, né? Mas sempre ali buscando as informações corretas, né? E se vocês virem qualquer coisa errada, comente no comentário, comente no vídeo, falem pra mim, ó, isso que você falou não tá tão certo, sabe? E a gente vai fortalecendo essa rede de pessoas com esclerose, né? Então, o recado que eu deixo pra vocês é que a vida continua, independente do diagnóstico. Não é um CID G35 que vai definir sua vida. Então aproveite, viva ao máximo, faça o que você quiser. Ah, quero fazer uma faculdade disso, quero estudar para medicina. Vai, cara, vai, faz. Não deixa que a doença te impeça, porque ela não vai te impedir. Tá certo? Então, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente e vamos juntos nessa. Um forte abraço e até logo.